Então, no terceiro bloco do nosso curso sobre diálogos interculturais e diversidade religiosa, nós vamos falar um pouco das diversas formas, não é, de quais são os eixos e que exemplos a gente pode dar para o desenvolvimento do ecumenismo e do diálogo. Vejam que não se trata, quando a gente fala de diálogo, de impedir a discussão, a conversação e, inclusive, a crítica sobre as diversas crenças. Isso é assegurado, não é, como uma liberdade de expressão, de consciência pela nossa República. O que a gente está impedido, inclusive porque é crime tipificado, né, de intolerância religiosa, de racismo religioso, é a gente usar essa crítica como uma maneira de diminuir as outras pessoas, como uma maneira, inclusive, de agredir as outras pessoas, né? Todo mundo pode ter sua convicção e a discussão deve gerar emulação mútua, deve gerar conversação, a gente se torna mais rico através da diversidade. Outros critérios para o diálogo dizem respeito à busca pela verdade, dizem respeito ao cultivo da compaixão. Não se trata de a gente agora banalizar as tradições, muito menos a nossa própria. Nós devemos buscar, se não uma compreensão absoluta de verdade, porque isso está sempre mais adiante, mas a gente deve buscar integridade, a gente deve buscar ser verdadeiro quando dialoga, ser autêntico. E há sempre um campo de diferença e discordância possível em que a gente será capaz de superar por essa abertura e por esse cultivo para misericórdia. É dizer, quando a gente busca o diálogo interreligioso, não é tanto sobre as religiões que a gente deve ficar falando, mas para aquilo que está como mistério, não é, entre elas, para aquilo que tem a ver com o mistério do divino, que nos ultrapassa a todos, mas com o mistério do humano, que nos pede abertura, que nos pede cuidado, que nos pede misericórdia, que nos pede compaixão. Além de tratar desses eixos, a gente queria apontar um pouco para as formas, não é, através das quais normalmente se desenvolve o diálogo. O diálogo pode ser feito em torno de uma mesa em que cada um apresenta a sua história e por que crê, não é, dessa maneira, quais são seus mitos, seus ritos, por que tem esses interditos, não é, morais e éticos. Mas essa possibilidade de um diálogo propriamente teológico entre as diversas tradições de fé não avança muito se a gente não combina com um outro tipo de vivência do diálogo, que é a vivência silenciosa, que é a vivência espiritual e mística. É a gente ser capaz de, sem muita intervenção em palavra, né, se colocar junto, ser capaz de se olhar e de olhar junto para o universo, pensando no seu Criador. Essa abertura, né, para um princípio criador está presente em todas as tradições e se a gente tem um sentimento de unidade, facilmente a gente se irmana para além das palavras, que serão sempre diferentes. E, por último, e não menos importante, em diversas ocasiões, como aqui no movimento Ocupe Estelita, que buscou defender, não é, a cidade para todos, no centro do Recife, criando espaço para a natureza e para a inclusão dos pobres, grupos de diversas tradições religiosas se encontram para meditar juntas, para ver o que podem fazer umas pelas outras e em favor dos mais necessitados. Então, diálogo interreligioso não é tanto para defesa mútua das instituições religiosas. Se trata de ver o que as diversas tradições podem fazer juntas em favor da cidade, em favor da vida. É para isso que a gente milita, que a gente cuida do diálogo. Nós, nesse terceiro bloco, gostaríamos de lembrar e convidar para que se lembre, né, através da pesquisa, na sua escola, no seu bairro, na cidade onde você está,
quem são aquelas pessoas que têm ajudado nesse trabalho de abertura, nesse trabalho de compreensão, nesse trabalho de visita e acolhida, né, para além das fronteiras de fé, para além das identidades religiosas. Se a gente observar um pouquinho, vai descobrir, vai reconhecer e deve socializar isso uns com os outros. Quem é que tem ajudado nesse reconhecimento do outro como igual em dignidade, né, em humanidade? Um exemplo que eu compartilho para animar esse trabalho de pesquisa é o Dom Helder Câmara, que foi bispo aqui no Recife, que ajudou a gente a olhar não apenas para a torre das nossas igrejas. O Dom Helder dizia: todas as torres apontam para o céu. Se a gente ficar medindo o tamanho das torres, se encantando, não é, com a altura maior ou menor dessa ou daquela, a gente vai perder o céu estrelado e o seu além. Dom Helder, então, muitas vezes falou a favor da convivência, não é, humana, fraterna, entre as pessoas das diversas culturas, das diversas religiões. É um testemunho que a gente deve recuperar e lembrar, entre outros, das comunidades com as quais a gente convive.